Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo a respeito de livros aqui no canal. Depois de um tempo nós estamos de volta com os livros. Porém, antes de falar a respeito desse livro que está aqui na minha mão, eu convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bem, mas retornando a respeito do livro, esse livro ele foi publicado no ano de 2015, no Brasil, pela editora Dark Side. The Ghost Bride, traduzido para o português como A Noiva Fantasma, trata-se de um romance de estreia de Yangzi Shu, uma escritora de ascendência oriental, descendente dos malaios, cuja cultura é retratada na trama. Então, ficou curioso para saber mais a respeito dessa obra, A Noiva Fantasma? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! A história, ela se passa no ano de 1893. E nossa protagonista é Lilan, uma jovem por volta dos 17 anos. Ela sabe ler e escrever e teve uma educação básica e sabe se comportar graças à sua amá, que seria a sua babá. Sua mãe, ela já havia morrido há vários anos. E seu pai, apesar de passar muito tempo em casa, é uma pessoa extremamente ausente, passando a maior parte do tempo trancado, fumando ópio. A família de Lilan, ela vive à beira da miséria, por causa do vício de seu pai. E um bom casamento mudaria a situação financeira de todos. Como é costume do povo malaio, a herança da família deve ser passada adiante com o casamento. Daí porque o casamento com o finado Lin Tianxing é uma grande vantagem para a sua família, uma vez que a família dele é bastante abastada. Logo, esse casamento entre Lilan e o finado Lian Tianxing iria deixar todos numa situação confortável. Mas para Lilan, nossa protagonista, só o fato de ter todo o conforto não seria suficiente para que ela fosse feliz. Mas definitivamente seria péssimo, já que teria que se manter fiel ao marido que ela nunca viu e nunca veria, porque ele está morto. Certo dia, ela vai então à casa de seu marido e acaba por conhecer o primo dele, por quem se apaixona. E a partir de então, começam as reviravoltas de nossa protagonista, incluindo o fato de seu noivo falecido começar a aparecer em seus sonhos de forma atormentadora. Sentindo-se então exausta e querendo se livrar desse espírito atormentador, ela começa a tomar poções e remédios para se livrar desse espírito, chegando a quase morrer. Sua alma então se desprende de seu corpo e segue para o mundo dos mortos, onde se iniciarão as aventuras em que ela tentará salvar seu espírito da interferência de fantasmas malignos. Em síntese, a história ela é dividida em 3 partes. A primeira parte seria a parte introdutória, a segunda parte seria a parte exploratória, em que vivenciamos o amadurecimento da personagem. A terceira parte já é uma corrida contra o tempo, em que a personagem principal, a protagonista, precisa arrumar forças para superar as adversidades existentes pelo seu caminho. O livro, conforme eu já disse, ele se passa no ano de 1893, numa Malaya colonial, ou seja, em Malaca, atual Malásia, e envolve todas as crenças do povo malaio e a cultura chinesa. A autora nos apresenta, durante a leitura dessa obra, os costumes, a comida,
as vestimentas, inclusive palavras chinesas. Embora possamos imaginar que esses fatos, devido à grande diferença com o mundo em que vivemos, possa prejudicar a nossa compreensão da obra, não é o que ocorre. Porque além de notas de rodapé, a autora, durante a obra, ela consegue nos inserir nos costumes do povo e nós nem percebemos a diferença. Um dos ritos destacado na obra consiste nos ritos fúnebres malaios, que consiste no ritual em que a família do morto queima objetos e alimentos verdadeiros ou então feitos de papel para que o morto possa utilizar no mundo espiritual. Há também o uso do dinheiro funerário, que seriam as notas do inferno, que fazem com que a vida no plano espiritual fosse semelhante à vida no plano terreno, com fantasmas pobres servindo aos fantasmas ricos. O casamento, nesse caso, ele é utilizado para tranquilizar um espírito inquieto e garantir um lar e estabilidade para as mulheres que diziam sim a maridos já falecidos. Quanto ao aprofundamento bastante curioso a respeito desse tema, e ainda existente em parte da cultura asiática, recomendo a todos que dêem uma passadinha no vídeo aqui do canal, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que foi um vídeo feito a respeito das noivas fantasmas, que eu trago, além das noivas fantasmas que existem no Brasil, aí por fora em outros países, eu falo também a respeito dessa cultura asiática, das noivas fantasmas que ainda existem em algumas partes. E eu trago uma reportagem a respeito desse assunto, uma reportagem inclusive recente. Então, eu acho interessante que depois vocês deem uma assistida, deem uma olhada nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Noivas fantasmas. Primeiro ponto a ser destacado, apesar de que a obra A Noiva Fantasma, talvez até pelo título ter fantasma, sugira ser uma obra de terror, essa obra não é uma obra de terror. Ela trata-se de um romance que mistura sobrenatural com a cultura do povo malaio. A protagonista, embora naquela época não fosse comum, ela é uma jovem forte e decidida. Em relação ao desfecho da obra, na minha opinião, a autora ela acaba por deixar em aberto. Até porque, caso ela queira, dá para fazer uma continuação a respeito dessa obra, já que ela deixou uma lacuna, ela deixou em aberto. Então, é possível, caso tenha interesse, em fazer uma continuação dessa obra. Seja envolvendo a continuação da história de Lilan, que é a nossa protagonista nesse livro, seja a história de um outro personagem, que eu não vou citar, até para não dar spoilers para quem pretenda ler essa obra. Um ponto que eu achei negativo no meio a respeito dessa obra foi que a narrativa ela tornou-se muito cansativa e ela parecia se arrastar, ou seja, não ter nada que te atraísse tanto a atenção. Inclusive esse livro eu demorei bastante para ler, porque quando eu cheguei nessa parte não tinha aquela curiosidade de continuar lendo, porque é essa parte que eu falo para vocês, ela chegou um momento no livro que é cansativo e parece se arrastar. Então, eu começava a ler, aí eu deixava de lado e deixei de lado várias vezes esse livro até finalizar. Todavia, após eu insistir bastante, há um momento nesse livro que ele sai dessa parte cansativa, porque no início é interessante, o problema é o meio. Mas depois ele volta a se tornar muito interessante. Então ele retorna a sua narrativa envolvente. E assim vai até o final. Cujo final me surpreendeu de uma maneira positiva. Porque também aconteceu algo que eu meio que torcia para que acontecesse, mas não imaginava que poderia acontecer. Então ele me surpreendeu de maneira positiva. Em relação ao livro, eu destaco que ao final do livro, vou até mostrar para vocês. Como eu disse, tem algumas palavras em chinês, né, palavras chinesas. Ela traz aqui ao final notas. E ela vem explicando, por exemplo, casamentos fantasmas, noções chinesas sobre o além,
Malaia, chineses nascidos nos estreitos, nomes chineses, dialetos chineses, significados dos nomes. Então ela vem explicando. Além do que eu não fiz, mas ela também ensina aqui ao final, vou colocar aqui para vocês, a como fazer o origami. E ela deixa essas páginas aqui para quem quiser fazer. Mas eu não fiz até para conservar a minha obra do jeitinho que ela está. No mais, essa obra, ela foi eleita como livro da semana pela Oprah.com, na lista das melhores livros do ano pela Indie Next List Picks, Glamour Magazine Beach Read, The Bookseller Editors Pick e Library Journal Barbara's Pick. Concluindo, eu digo que essa obra ela é boa. Eu não coloco ela num patamar de excelente devido a esse meio que foi meio que cansativo, ou seja, o livro já é meio que grossinho. Então o meio ele se tornando cansativo, então você vai deixando de lado. Daí porque eu não digo que ela é excelente, mas considero uma obra boa e recomendo. E digo o seguinte, se você chegar aqui no meio e achar cansativo, ó, insista, persista, porque depois ele se torna dinâmico e envolvente. E ele vai nesse estilo até o seu desfecho final. Bem, você já leu a respeito desse livro da Noiva Fantasma? Se você já leu, deixa aqui embaixo seu comentário a respeito desse livro, colocando a hashtag noiva. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de livros, existe de filmes, existe de mistério, existe de ufologia, fenômenos paranormais, Brasil assombrado, turismo sinistro e muitas outras playlists. Além disso, existe uma playlist aqui no canal denominada Experiência Sobrenatural. Aproveitando o ensejo, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, tá meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de livro aqui no canal. Beijo, tchau!